Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Saudações de paz para todos vocês. Sintam-se todos abraçados pelo canal Democracia Espiritual. Meus irmãos, como prometido, eu quero trazer aqui a parte 4 do estudo que eu estou falando sobre Pedro, que tem como tema o entendimento errado de Pedro, parte 4. Eu já trouxe a parte 1, a parte 2, a parte 3. Quem ainda não assistiu, peço, por gentileza, que assistam para entender aqui a quarta parte, a parte 4, tá bom? E o texto principal foi aqui em Atos, capítulo de número 10. Atos, capítulo de número 10. Eu vou ler só um texto, só um versículo que diz assim, ó. Diz assim, versículo 15. Segunda vez a avó lhe falou, ao que Deus purificou, ao que o Eterno, o Soberano purificou, não consideres comum. Essa voz foi ouvida por Pedro. Então, nesse primeiro, digamos assim, nessa experiência, Pedro ele não entendeu aquela voz, o que foi passado para Pedro. Ele não entendeu. Lá na frente, no mesmo texto, né, a gente leu isso na aula passada, né, na parte 3, que Pedro, no versículo 34, ele diz assim, ó. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então a gente vê agora Pedro caindo, podemos dizer assim, a ficha, né? Com relação à visão que ele teve, aquele êxtase, a experiência, a voz que ele ouviu. No primeiro instante ele não compreendeu. Então, meus irmãos, o que eu quero passar aqui é que o entendimento errado de Pedro é o retrato da religiosidade, do sistema religioso, principalmente o evangélico. E o evangelho da graça, ou seja, a graça em si, é a verdade que destrói, anula toda arrogância. Você vê a arrogância de Pedro, você vê a arrogância de vários homens hoje, nos nossos dias atuais, que se acham que sabe tudo, só que não. Então, o evangelho da graça é a espada, ou seja, é a palavra para aniquilar todo orgulho, toda prepotência, pois não somos nada, somos o que somos pela graça. Simplesmente isso, meus irmãos. Nada, absolutamente nada não podemos fazer, somente pela graça. Ou seja, não podemos fazer nada para ser aceito, para ser perfeito, purificado. Foi Ele que já nos purificou. Nós já nascemos já dentro dessa purificação. E a cada dia a gente procura melhorar, não para a salvação, mas para sermos boas pessoas, melhores, né, do que ontem. Ser uma pessoa melhor do que ontem. Porque a graça não é libertinagem. Então, observem que Pedro tentava impor, entendeu? Distinções que existiam. Quando ele diz assim, eu não posso... Olha o que ele diz aqui no capítulo 10, versículo de número 14, diz assim, ó. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Pedro não entendeu. Entendeu? Então observe que o julgamento de Pedro vinha de uma visão limitada. A visão de Pedro, o entendimento de Pedro era limitado, estava limitado. É um entendimento limitado que fazia separação, onde o Criador já havia unidos em Cristo judeus e gentios. Nesse contexto aqui, o Criador, através do seu Filho, do Cristo, o soberano, o eterno, através do seu Filho, Cristo, já havia unido judeus e gentios. Entendeu? Então, observe que
a voz que Pedro ouviu, repreendeu Pedro. Não tornes, Pedro, incomum, impuro aquilo que eu purifiquei. Olha, veja, versículo 15, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou não considere comum, não considere impuro. A voz repreendeu Pedro, chamou Pedro a atenção. Então, Pedro, não faça imundo e impuro aquilo que eu purifiquei, que está limpo. Então, na visão que Pedro teve, ele ouve uma voz e ele é repreendido. Pedro não entendia que a justiça do eterno, do Criador, do soberano, havia se cumprido no seu Filho, em Cristo. O Verbo havia se tornado carne, entendeu? Nada, e tudo estava purificado. E nós já nascemos dentro dessa purificação. Nós nascemos purificados, santificados, justificados, perfeitos, completos nele, ô glória. Então, enquanto que para eles ainda faltava algo, hoje para nós tudo já aconteceu. Para eles, naquele contexto ali, ainda faltava algumas coisas acontecerem. Você está entendendo? Eles estavam vivendo os últimos dias. Era um período de peregrinação, entendeu? Da cruz até o ano 70. Então, não há mais judeus hoje, ou grego, nem macho, nem fêmea. Não há mais escravo ou livre. Veja, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo de número 3, versículo 28, que diz assim, Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia. Vamos lá? Diz assim, ó. Não vamos ler o 27. Vamos ler o 26, 27 e 28. Pois todos vós sois filhos de Deus, do Eterno, sois filhos do Soberano, do Criador, mediante a fé por Cristo Jesus. Aí ele diz, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Esse batismo aqui está falando da cruz. Versículo 28. Nisto não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que palavra, meu irmão. Então observem, veja a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, completamente diferente, né, do entendimento de Pedro. Se bem que Pedro depois ele entendeu, mesmo fazendo alguns erros, né, porque Pedro sempre estava errando. Então o entendimento errado de Pedro, logo no momento, ele não entendeu. Então, observe que não há mais judeus, nem fêmea, nem macho, não há mais escravo nem livre. Em todas as nações do mundo tem filhos reconciliados. Não há acepção. Não existe acepção. Não existe hoje mais só judeus. Não. E gentios não. Hoje é um só povo, uma só família. Pedro ainda estava com a mente presa, um entendimento baseado em condenação. E em algumas, né, em regras, ou seja, em regras antigas e tradições religiosas. Pedro era um religioso, meus irmãos. Ele foi tendo um processo de limpar a sua mente. Entendeu? Todos eles tiveram um processo. Assim vai ser os nossos irmãos do sistema religioso também. Eles passam por um processo, porque não é nem pela força nem pela violência. Por isso que nós temos que saber abordar os nossos irmãos. Não é chegar a querer dizer, vocês são malditos, vocês são... Não. Querer desfazer, sabe? Querer... Não, meus irmãos, é só por falta de conhecimento que eles não têm. Nós não podemos se tornar melhores do que eles, porque nós temos esse entendimento. Entendeu? Porque em Cristo, que foi o segundo Adão, ele trouxe a liberdade e justiça do Pai. Só que os nossos irmãos do sistema religioso, eles não sabem disso, eles desconhecem isso. Então, o segundo Adão, ele trouxe a graça, a verdade, o amor, o favor, a bondade, a misericórdia com judeus e com gentios. E ambos se tornaram um só povo. Então, hoje vivemos a liberdade.
no Espírito. Hoje vivemos a justiça e a pureza do Pai. Oh, glória! Nós temos um poder em nós. Que poder é esse? De amar o próximo. Esse é o poder, essa é a vontade do Pai com os seus filhos aqui na terra, da gente fazer o bem às pessoas e não fazer o mal. Entendeu? Então quem vai cortar, quem vai quem vai contra a verdade do Evangelho, quem vai contra a graça a esse Evangelho é adversário, é opositor. Entendeu? Porque se opõe à palavra da verdade, à espada da verdade, que é a palavra, que é o Evangelho. O problema está no entendimento. Eles vivem numa lei ainda de condenação, se condenando e condenando os outros. Muitos ainda precisam limpar essa mente, a mente deles, o entendimento. A visão está suja, impedindo de enxergar a verdade. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E eu volto a falar, e só o Evangelho da Graça, que é a verdade, é que anula, é que destrói toda a arrogância do homem e nos faz levar a águas tranquilas. Então, meu irmão, eu encerro por aqui. Essa é a parte final. O entendimento errado de Pedro, parte 4, ou seja, parte final. Eu encerro por aqui, entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou querendo passar, porque a visão de Pedro, naquele momento ali, é a visão de hoje dos nossos irmãos do sistema religioso, que infelizmente não conhece essas verdades. Tá entendendo? Então, agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.